sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E os canais Nova Andradina TV exibem hoje entrevista com a psicóloga Lorena Souza de Oliveira, que também atua como psicoterapeuta psicanalítica e é especialista em atendimentos de grupos, casais e famílias. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, Marcos. Obrigada a toda a equipe da Nova TV pela oportunidade de hoje. Lembrando que o nosso programa ele é exibido toda terça-feira, sempre a partir das 11h30, pelo Facebook e YouTube. Então aproveite que você está nas nossas redes sociais e se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, comente, compartilhe com os amigos. O nosso programa também conta com o apoio de parceiros comerciais, Concórdia Home Center, Paraíso Supermercados e High Speed, internet de fibra óptica. Lorena, conta um pouco pra gente sobre o seu percurso na psicologia, essa especialização sua no atendimento em grupos, família, o atendimento individual também. Bom, a minha experiência com a psicologia, né, ela surgiu após o término do ensino médio e desde o ensino fundamental ali, mais ou menos no período da 7ª série, no período da adolescência ali, eu sempre gostei muito de filosofia, né? Então, antes ainda da filosofia, sempre gostei de escrever, né? Gostava muito das aulas de redação, de escrita, né? Literatura. E aí, depois disso, entrei em contato com a filosofia, nesse período do ensino fundamental. E desde então comecei a pensar o que eu poderia fazer com isso, né? A princípio não tinha a intenção de dar aula, no caso com uma faculdade de filosofia, mas fui me aprofundando e verificando como é que eu poderia fazer um bom uso, né, desse meu desejo. E então, terminando o terceiro colegial, eu prestei, né, a Universidade de Psicologia, a graduação. Me formei na Unifunec, em Santa Fé do Sul, e nesse percurso da psicologia eu tive a oportunidade de me encontrar com a psicanálise, né? Então, dentro da psicologia, existem várias abordagens de entendimento do ser humano, como que funciona esse mecanismo como funciona o mecanismo psíquico, né? As teorias da personalidade, como isso é compreendido. E dentro dessas vertentes, a psicanálise é uma delas, né, dentro da graduação de psicologia. E a partir daí, então, eu acho que a psicanálise me fez com que eu retomasse um pouco daquele período do ensino fundamental, da filosofia, e eu pude ali me encontrar ainda mais com o meu desejo, né, com esse desejo que sempre ali pulsou de alguma forma e eu precisava fazer alguma coisa com isso. A partir de então, eu fiz todos os meus atendimentos, né, comunitários, de grupo, individuais, dentro dessa perspectiva da psicanálise no curso de psicologia. E depois da formação em psicologia, eu continuei me aprofundando dentro da formação psicanalítica. Então, algumas pessoas têm essas dúvidas, né, com relação ao que é psicologia, o que é psicanálise. A psicanálise está dentro da psicologia, a psicanálise é uma formação, a psicologia também é, né? Como que funciona tudo isso? Então, a psicologia é uma graduação, né? O psicólogo, ele é graduado em psicologia, mas não necessariamente ele é psicanalista, né? Ele segue uma formação psicanalítica ou essa abordagem da psicanálise. Dentro da psicologia, como eu comentei, existem várias vertentes, né? E uma delas é a psicanálise. Mas a psicanálise ela pode ser uma formação que não conta somente com a psicologia. Então, por exemplo, existem muitos médicos, psicanalistas, né? Que além da medicina tem essa formação em psicanálise, né? Inclusive o precursor da psicanálise, Freud, ele era um médico neurologista, né? E ele descobriu a psicanálise a partir daí. Então, a psicanálise ela pode caminhar, seguir esse percurso sem a psicologia, com alguma outra formação que seja possível conciliar, que tenha alguma coisa a ver, que caminhe junto, né? Desde que se tenha esse desejo. Você mencionou sobre as diferentes perspectivas, abordagens dentro da área da psicologia, sendo a psicanálise uma delas. Essas outras abordagens, é possível elas dialogarem entre si?
E qual que é o diferencial da psicanálise, né, dessa linha freudiana dentro de todas essas ramificações da psicologia? Elas podem se conversar entre si, né? Mas eu acredito que cada uma tem as suas especificidades, tem as suas contribuições nesse funcionamento, no entendimento, no entendimento, na compreensão do ser humano. A psicanálise, ela tem os seus critérios, assim, as suas questões específicas, né? Por que é que foi chamado de psicanálise, o que contextualiza a abordagem da psicanálise. Uma delas a gente pode pensar na análise do inconsciente, né? Então, é uma coisa fundamental para Freud desde o percurso, né? Esse caminho longo que ele percorreu aí nos estudos dele psicanalíticos, o inconsciente era um material de verificação, né? Então, nós que estamos nos aprofundando nessa abordagem, nessa perspectiva, a gente tem como material de análise o inconsciente, né? Aonde talvez em outras abordagens, como por exemplo na psicologia, né, se trata desses mecanismos conscientes, né, de como são os comportamentos do indivíduo, aquilo que ele pensa, a história de vida dele, as coisas que ele vai trazendo conscientemente. Quando a gente pensa, por exemplo, na psicanálise, a gente pensa na metapsicologia, né? O que seria a metapsicologia? Algo que está além, né? Para além da psicologia. E esse além da psicologia seria além da consciência, né? Seria o inconsciente. Então, Freud foi se aprofundar nessa pesquisa de quais são as forças, quais são as pulsões, o que move o ser humano, o indivíduo, para além daquilo que ele sabe. Na verdade, do que ele sabe, mas ele não consegue ainda trazer isso para o consciente, né? Isso faz parte dele de alguma forma, é como se um estranho habitasse em nós, mas habitasse e a gente precisasse conhecer, se familiarizar com esse estranho. E a abordagem do psicólogo dentro desse estranho, né? Como que acontece? Assim, depende muito de paciente para paciente, claro, né? Mas como que é conduzido esse processo? O inconsciente em si, né? Ele não é algo verificável. Então, por exemplo, a gente não pode encontrar isso em um exame, né, laboratorial, em uma ressonância, em qualquer tipo de exame que se verifique esse inconsciente. Então, eles nos dão algumas notícias, né? A gente vai tentando entender isso que tem por trás do que o paciente relata, do consciente, através de alguns traços, algumas questões que ele traz. Por exemplo, Freud descobriu o ato falho, né? O que seria o ato falho? Muitas vezes o paciente ele está naquele processo consciente de defesa, né? Como se depois ele chamou isso de resistência. Tudo aquilo que o paciente ele vai conscientizar, ele vai materializar para levar para a sessão de terapia. Então, por exemplo, eu vou chegar para o terapeuta, eu vou dizer para ele que eu tô com esse certo problema e é isso, e eu tenho certeza que é isso, né? Como se a gente soubesse de tudo que acontece com a gente. E isso é um processo de resistência, né? Porque se a gente soubesse o que realmente acontece com a gente saberia lidar com todos os nossos problemas e não teríamos conflitos, né? Então ele entende que esse inconsciente ele nos move e que através dessas resistências o trabalho de análise é compreender elas, mas ficar muito atento, né, através da associação livre, que ele chama daquilo que o paciente vai falando, tudo que o paciente fala a gente precisa dar importância. Então, por exemplo, o que seria um ato falho? O paciente ele vai pronto ali para a sessão, conscientemente, mas em algum momento ele vai dizer uma palavra que ele não queria dizer, né? Por exemplo, ops, não era isso. Não, mas o que você ia falar? Não era isso por quê? Né? Como é isso? Como funciona isso para você? E aí a gente vai pegando esses ganchos do que é que não pode ser dito. O que acontece que a pessoa acaba, no meu dia a dia mesmo, isso é completa. Posso estar conversando com qualquer pessoa, que isso é super comum, não é só numa consulta com um psicólogo, né? Sim.
é que, na verdade, na sessão, né, ali nessa relação terapêutica que inicialmente precisa acontecer, né, para que isso seja possível. Então, por exemplo, Freud vai chamar de transferência a relação que pode ser estabelecida entre o analista e o paciente, para que esse analista ele sirva como um objeto de projeção, né? Por exemplo, nas minhas relações eu tenho muita dificuldade porque eu sempre me sinto rejeitado. Em algum momento naquela relação ali que está acontecendo, provavelmente pode ser que o analista ele não faça algo para que o paciente se sinta rejeitado, mas ele vai de alguma forma trazer isso na relação, né? Através de algo que acontece ali, de algo que ele diz. Então, como que isso funciona? A transferência é como se a gente estivesse dizendo que os nossos desejos, eles não têm um objeto de satisfação. Não necessariamente a gente precise chamar, por exemplo, a mãe do paciente que ele tem conflito para resolver o problema, mas o analista ele pode se fazer presente nesse objeto que se coloca para o direcionamento dessa energia pulsional, e ali então ele vai conseguir identificar como o paciente funciona. É ali naquela relação que vai ser possível, né, que vai ser construído esse campo de análise onde esses materiais possam acontecer, que um ato falho aconteça e que o analista se dê conta disso e tente entender o que acontece, né, o que ele quis dizer, e ali vai se construindo uma relação. Não é só através do ato falho, né? Então é claro, às vezes linha, né? às vezes a gente pode se enganar e dizer algo errado mesmo, né, que não faz sentido. Mas é muito importante que a gente verifique se isso realmente não tem sentido. Então a gente vai trabalhar com essas defesas conscientes, com essas resistências que se colocam, que são mecanismos de funcionamento do eu, né? A gente pensa que essa constituição do eu, ela passa por um processo anterior, né? Antes que a gente se dê conta de que a gente é um corpo, a gente é nutrido pelo corpo da mãe, né? Então, inicialmente, é como se a gente pensasse que o bebê e a mãe são uma coisa só. Então, antes que se construa esse processo psíquico de eu sou alguém para além da minha mãe, para além do meu pai, enfim, existe um processo anterior a isso, né? Existe coisas que acontecem nessas relações. Então, tudo isso a gente vai tentando entender dentro dessa perspectiva de análise do inconsciente através das notícias que ele nos dá. Mas não necessariamente a gente vai descobrir o que é o inconsciente, mas a gente percebe que nessa nossa trajetória de constituição do eu, muitas coisas elas precisam ser reprimidas. Elas precisam ser recalcadas, né, para que a gente conviva na civilização, para que a gente seja seres sociáveis. E muitas vezes a gente reprime isso para que a gente consiga viver, né? Para que a gente consiga conviver civilizadamente, mas esse processo nos gera sofrimento, né? Porque o nosso sofrimento, uma das fontes dele é exatamente isso, a gente estar em conflito interno com o meio externo, né? Então, vamos dizer que a psicanálise é uma abordagem que tenta entender como é que os conteúdos eles se tornaram reprimidos, o que necessariamente fizeram que eles se tornassem, o quanto isso afeta o indivíduo, como que funciona esse sofrimento para cada um, e tentar, né, fazer essa repressão com deslocamentos mais elaborados. Então, acho que o processo de análise é justamente esse lidar, né, e tentar conhecer alguns pontos do nosso inconsciente, né, daquilo que nos habita, que muitas vezes faz parte de como a gente funciona, mas a gente ainda não tem isso assim, ainda não pensamos nisso, né, isso ainda de alguma forma não se tornou consciente. Via de regra, eu creio, né, que o paciente, depois de uma certa
relutância ou procrastinação na procura por um profissional, quando finalmente chega assim na consulta, ele deve chegar assim, uma avaliação minha, pelo menos eu me veria nessa situação. Na defensiva, como você disse, você vai lidar com questões muito íntimas, né? E como tratar desses assuntos em atendimentos em grupo, em família ou casais, por exemplo, dentro dessa perspectiva freudiana? Sim. A princípio, né, quando Freud começou a estudar a psicanálise, na verdade não a estudar a psicanálise, a estudar os aspectos inconscientes, né? O que acontecia? Ele recebia mulheres, né, ainda como neurologista, como médico, com algumas histerias, né? Então ele chamou de histerias os sintomas conversivos de aspectos mentais. O que muitas vezes aquilo que não era falado, que não era simbolizado através da palavra, o corpo precisava fazer alguma coisa com aquela angústia, com aquele sofrimento, transformando isso em alguma coisa para que fosse externalizado. E aí, como não se tinha ainda esse conhecimento do que estava para além do físico, né, da medicina ali, do biológico, ele foi tentando de alguma forma verificar o que acontecia, como essas mulheres sofriam das cegueiras, das paralisias. E ao começar a conversar com elas, ele percebia que isso diminuía o efeito das conversões, né? No caso dos quadros histéricos, que seriam esses conteúdos reprimidos e convertidos em sintomas corporais, né? O que hoje a gente chama de psicossomático, né? Da questão do corpo e da mente que caminham juntos. E o corpo precisa, né, trabalhar junto com a mente, por isso que às vezes ele transforma isso, eles estão sempre dialogando, né? Existe uma conversa do ser humano ali dentro, né? Do corpo, da mente. Então, aos poucos ele foi fazendo esse tratamento com essas mulheres começavam a contar questões relacionadas à família, né? A contextos ali de vida, de vivências, e ele percebia uma certa melhora, né, nesses quadros. E aí foi quando ele começou esse método de... na verdade, antes do método da associação livre, foi utilizada a hipnose, né? Charcot era alguém que teve grandes contribuições nesse campo da hipnose, mas o que acontecia na hipnose? Era possível retomar essas lembranças, mas os pacientes, eles ficavam numa posição passiva, né? Eles se lembravam disso, mas ao mesmo tempo, o que é que eles poderiam fazer com isso? Qual era a possibilidade de ressignificar essas memórias somente lembrando delas? Então era preciso relembrá-las e trabalhá-las, né? Por isso que a gente fala que o processo da análise ele é sempre muito operante, porque o paciente ele está sempre nessa posição ativa, né? A gente vai falar sobre isso e vamos fazer alguma coisa com isso, né? Na medida que isso vai tendo um percurso, um caminho na relação ali terapêutica. E aí ele descobriu essa questão, né, depois da hipnose. É muito interessante que o Freud ele faz isso nas obras dele, né? Ele vai caminhando, de repente ele retorna lá numa obra de 1915, né? E você fala, nossa, eu achei que aquilo estava desconsiderado, sim, mas ele volta. Então é uma costura assim que ele vai fazendo muito interessante, que às vezes eu tô aqui contando e a gente fica, não, mas quando foi isso? Quando foi aquilo? E a gente vai fazendo esse percurso mesmo de costura, a gente vai, a gente volta, né? Mas enfim, aí ele passou desse campo, né, da hipnose e começou a trabalhar com associação livre, né, e com a atenção flutuante. A associação livre é aquele processo onde o paciente vai falando tudo que ele sente, tudo que ele pensa, e o analista vai ali considerando, né, e ouvindo essa história como se ele estivesse lá dentro, né, como se a gente estivesse, por exemplo, caminhando, passando num bonde, assim, a gente vai passando, pensando na vida, olhando o que tem lá fora. Em algum momento, alguma coisa chama atenção, né, você olha para aquilo, você fala, nossa, eu acho que isso é interessante, isso é importante. E isso seria atenção flutuante, né? O analista estar nesse processo de ouvir o que o paciente está trazendo, em algum momento, aquilo ali, né?
pelas técnicas e todas as questões, né, que a gente se propõe a estudar e a rever, né, a gente faz essa captação e aquilo, né, se transforma, às vezes a gente começa a entender um conteúdo, né, implícito e assim funciona. Então ele começou isso individualmente. Depois de um tempo, né, ele começou a entender como funcionam esses processos relacionais também, né, no que ele chamou de identificação. Que quando nós temos conteúdos nossos e encontramos esses conteúdos no outro, isso é um convite para uma relação, né? Quando a gente encontra no outro aquilo que é pertinente a nós, né? Então, grande parte dos grupos que a gente se insere, das relações que a gente mantém, normalmente é por identificação, né? Eu vou me unir àquela pessoa, àquele grupo, porque ela me entende, porque ela gosta do que eu gosto, assim como outras relações que a gente mantém por identificação. Seja ela positiva, seja ela negativa, né? Existem alguns pontos também que fazem a gente se identificar com o outro justamente porque ele nos incomoda muito. E aí a gente fica naquele processo de estar sempre com esse outro porque ele nos incomoda, né? Então também é um tipo de identificação, um tipo de relação. Ele foi trazendo assim alguns materiais, pensando na análise individual, que isso depois foi revisitado, né, por outros psicanalistas e que a gente foi entendendo como é que funciona essa psicanálise grupal, né? Então, por exemplo, nós tivemos aí alguns precursores muito importantes da psicoterapia grupal, né? No caso da psicanálise grupal, como Pichon Riviere, né? Foi uma pessoa, né? Um psicanalista que estudou bastante como é que funciona o grupo, né? Como que é essa dinâmica dentro do grupo? Então a gente percebe que dentro de um grupo se tem um porta-voz, em algum momento ele fala o que o grupo deseja, né? Qual é o conteúdo do grupo? Tem aquele que é mais quietinho, que dá a voz para que os outros que tem essa dificuldade da fala se apresente. Então ali a gente vai entendendo e como é que funciona esses indivíduos dentro de um grupo que se reúnem por identificações e que na medida que você consegue se dar conta de que existe um pouco de você no outro, isso é possível, né? E depois disso, né, a gente conseguiu, hoje a gente vê que a psicanálise ela é aplicada em grupos, em entidades que fazem atendimentos comunitários, né? Então isso foi se expandindo nessa perspectiva grupal também. Com relação à família, né, Freud ele traz algumas questões desde, né, antes desse adentramento aos atendimentos de grupos, questões muito importantes nessas relações familiares, né? Por exemplo, a gente pensa no que ele chamou de complexo de Édipo, né? Eu acho que um dos pilares aí da psicanálise, assim como temos outros, como a pulsão, né, a transferência, a resistência, todos esses conceitos que ele foi entendendo como funciona dentro de uma relação terapêutica são importantes. Esse do Édipo, é bem famoso o nome, né? Sim. Mas o que ele é? No que consiste? Bom, a gente entende, né, que quando a gente nasce, nós somos seres pulsionais, né? O que seria isso? Para além dos nossos instintos, assim como acontece nos animais, que têm a necessidade de comida, de bebida, né, de outras formas de satisfação, eles precisam da satisfação dessas necessidades básicas e isso é instintivo, né? É como se eles nascessem e tivessem um destino, algo predestinado. Então, eles podem, por exemplo, sobreviver logo muito precocemente se essa mãe não está presente, né? Então, a gente vê, por exemplo, os cachorrinhos, eles nascem, normalmente a gente vê às vezes que tem mãe que acaba comendo o filho, ou então depois disso, essa mãe, ela se
sai muito facilmente dessa relação, logo esse cachorrinho vai para a rua, então ele pode ser adotado, espero que ele seja, né? Ou então ele vai para um outro lugar sem necessariamente ter essa mãe, porque eles são instintivos, né? E Freud descobriu isso muito depois, ele estudou essa diferença entre instinto e pulsão, né? Como que funciona essa diferença, o que existe no ser humano que está para além dessas necessidades básicas, né? Porque, por exemplo, quando uma mãe está amamentando o bebê, ela não está só dando leite para ele. Ali existe todo um movimento de amor, de desejo que está naquele ato, né? Então, diferente às vezes do instinto, que é puramente algo que precisa ser satisfeito e que tem um objeto, né? Por quê? Porque quando a gente atinge o nível de satisfação, a gente tem o objeto perfeito, né? Por exemplo, a gente tem o leite que eu precisava tomar, ótimo, estou satisfeito, não preciso de mais nada. E o que acontece com a gente? Sempre que a gente acha que encontrou um objeto de satisfação, a gente percebe que não era ele, né? Funciona mais ou menos assim, eu queria isso, eu tive, mas eu não tô contente, né? Não, acho que não era bem isso, né? Então a gente vive nesse processo de insatisfação, de satisfações parciais, eu diria. A gente se satisfaz parcialmente, a gente fica contente com aquilo, mas logo em seguida a gente quer outra coisa, né? E a gente vive nesse movimento de desejo, nesse movimento de satisfação. Então o que acontece? Esse bebê, né, ele precisa dessa mãe, inicialmente, né? Ele precisa, para além de alguém que ofereça essas necessidades básicas, de alguém que acolha, de alguém que olhe, de alguém que segure, de alguém que faça esse processo para além do instintivo, que a gente poderia chamar de pulsional. E depois disso, essa criança, ela vai se percebendo para além dessa mãe, que ela também pode fazer algumas coisas não tão dependentes dessa mãe, que inicialmente isso é como se fosse uma simbiose, uma coisa só, né? Um delírio de que eu sou aquela, de que aquela pessoa sou eu. Inclusive tem vários estudos que apontam que o recém-nascido, né, até os 3 meses mais ou menos, ele ainda não tem noção de que ele está fora da barriga, ele ainda acha que a mãe faz parte dele ou que ele faz parte da mãe. Né? E isso não acontece só com o filho, né? Isso acontece com a mãe também. Ela não se dá conta até então de que ela é um ser diferente do filho, né? Existe realmente essa questão de uma não separação a princípio. Né? Às vezes uma mãe, ela não pode ser mulher, ela precisa ser mãe, só naquele momento, né? Existe um momento da vida daquele bebê que a mãe, ela fica limitada a retornar à sua função de mulher, ela fica ali essencialmente sendo mãe, e isso até um certo ponto é necessário, porque essa criança, esse bebê no caso, ele precisa desse suporte integral, ele precisa que essa mãe esteja disposta nessa dependência absoluta com ele, porque ele não tem condições de fazer isso sozinho, né? Então é preciso que essa mãe sinta que ela ainda é esse bebê, para que esse bebê também consiga receber esse suporte da mãe, isso é necessário que aconteça, né? E aí depois disso, depois que esse bebê tem as suas necessidades, né, que ele consegue perceber essa mãe, aos poucos vai acontecendo uma diferenciação. Quando? Quando em algum momento essa mãe começa a fazer renúncias com relação a esse bebê, né, pequenas renúncias. Por exemplo, o bebê chora porque ele está com fome, mas a mãe não aparece para amamentar ele na mesma hora que ele tem fome. Então ele percebe assim, poxa, isso não tá aqui toda hora que eu chamo, então será que isso é meu? Né? Eu tô pensando assim, eu não lembro disso, né? Não sei se é exatamente assim que funciona. Mas eu imagino que nessas pequenas renúncias, esse bebê ele vai passando por essa constituição do eu, né? De que existe algo em mim para além da minha mãe. E depois disso vai aparecer esse pai, né? Vai aparecer esse irmão, vai aparecendo essas outras pessoas que estão ali. Eu espero que o pai apareça também para a mãe, né? Depois de um certo tempo, no caso o esposo. Sim. E aí, nesse processo de constituição, ele coloca, primeiramente, né, que
O filho, ele vai ter esse amor, né, que a gente chama de uma necessidade afetiva, de uma necessidade pulsional para com a mãe, né? Então, esse filho, ele vai desenvolver esse amor para com a mãe e, devido a essa questão de relacionamento da mãe com o pai, porque o pai, ele também ocupa uma posição para essa mãe e esse filho, ele precisa da atenção total dessa mãe, ele vai acontecer ali uma certa rivalidade, porque ele quer essa mãe, mas essa mãe precisa dar atenção também para esse pai, né? E essa rivalidade não é uma coisa assim, eu odeio meu pai, né? São aspectos inicialmente ali que é justamente essas questões que precisam ser reprimidas, né? Para que a gente consiga passar essa etapa, que a gente precisa fazer todo esse deslocamento desse amor e desse ódio não no sentido violento, mas é quando a gente se desagrada com alguma questão, quando a gente não fica contente, quando a gente não é satisfeito, né? Ora a gente sente amor, ora a gente sente ódio daquilo que a gente quer, deu certo, ok, amei, né? Daquilo que eu não gostei, deu errado, tô muito nervoso, não tô gostando disso, né? É interessante porque a impressão que dá é que esses acontecimentos dos nossos primeiros meses de vida acabam se repetindo conforme a gente vai crescendo em esferas um pouco mais elaboradas. Sim, sim. É muito interessante. Isso vai passando, assim, como o desejo não tem um objeto de satisfação, vai se procurando essa mãe a vida toda, vai se procurando esse pai a vida toda, vai tentando se fazer as pazes com esse pai a vida toda, vai se tentando. Então aí, né, a gente tem N possibilidades para que a gente consiga fazer essa repressão e a gente consiga, de alguma forma, conviver com isso, né? E isso o Freud denomina de repetição. A gente vai repetindo aquilo que culmina, né, aquilo que pulsa nas nossas relações. Por isso que a análise dá certo, né? Porque é uma relação ali estabelecida e se o desejo não tem um objeto de satisfação, o analista é esse desejo. E aí é quando ele se dá conta dos processos inconscientes do paciente, né? O que ele atua, o que ele repete, sem ao menos ter noção do que ele está repetindo. E ali a gente consegue, né, nessa relação vivida, né, nesse negócio da gente se despertar, opa, mas eu senti alguma coisa, ele está querendo me dizer alguma coisa, o que isso faz na vida dele, né? Como que funciona essa relação lá fora? Se ele está me trazendo isso aqui, se ele está me dizendo isso aqui, como que funciona isso lá, né? Algumas perguntas atrás você mencionou um livro de Freud de 1915, se eu não me engano. A nossa conversa em si já demonstra também um pouquinho de como que a nossa sociedade, as relações interpessoais são complexas. Aí agora, em 2021, a gente tem pandemia, o advento das novas tecnologias, redes sociais. Até que ponto a gente pode dizer que Freud continua sendo atual, mesmo depois de mais de 100 anos do início dessa linha de abordagem? E por que continuar estudando Freud? Por que continuar buscando uma abordagem psicanalítica diante de tantas coisas novas, ou não tão novas, apenas com outras roupagens, né? Uma pergunta interessante. Ele escreveu uma outra obra, talvez uma das mais recentes. Não me lembro se 1930, não, um pouco antes. Enfim, ele escreveu O Mal-Estar na Civilização, né? Que é um livro que, se a gente pegar para ler, a gente pode pensar, nossa, ele sabia que ia ter pandemia, né? Como que foi isso? É curioso porque o Freud também perdeu uma filha, né, na gripe espanhola, que foi uma outra pandemia que aconteceu há muito tempo atrás, que a gente não sabe realmente o que aconteceu com aquela doença, né? Ainda bem que a gente não teve mais contato disso, mas a gente percebe que houveram vários mal-estares na civilização, né? E quando ele fala desse mal-estar, é justamente
nesses nossos conteúdos internos que estão em contato com a realidade externa. Então, é a nossa realidade interna sempre em discrepância com tudo que é colocado, né? Aí ele vai colocar também 3 sofrimentos, 3 questões em que o homem se depara com a falta de controle, né? Vamos dizer assim, que é o próprio corpo. Então, a gente não tem controle nem mesmo do nosso adoecimento, da nossa degradação, do nosso processo natural, a gente não tem controle sobre isso. A gente tenta, de alguma forma, seguir, né, alimentações, mas a gente não tem esse controle, assim, ninguém sabe exatamente quais são os benefícios, assim, a gente entende que isso melhora, mas a gente não sabe o quanto isso é 100% eficaz e se isso vai prolongar a nossa vida ou se isso vai evitar com que a gente pegue coronavírus, por exemplo, né? Mas, então, para ele, desde quando ele traz essa questão da repressão e do contato que a gente precisa ter com o externo, ele está dizendo, então estava dizendo, é o próprio corpo, né, a questão da natureza, né, o que vem de fora, os acontecimentos, os fenômenos, né, tudo que às vezes a gente planeja e não dá certo porque chove ou porque acontece um fenômeno natural. Então, o nosso próprio corpo, a natureza e a relação com o outro, né? Porque o outro também para nós é sempre uma incerteza, a gente nunca sabe o que vem de lá. Então, são alguns pontos que ele coloca que nos geram mal-estar. E quando a gente pensa na civilização, nesse contato com o externo, a gente está falando justamente de pandemia. Nós estamos falando da degradação do nosso próprio corpo, nós estamos falando de um fenômeno e nós estamos falando das relações com o outro. Né? É como se a gente estivesse dizendo assim, por que ele é Freud? Né? Porque ele né, conseguiu assim, nos ajudar, nos trazer ferramentas para tentar entender um pouco disso tudo também. Entender por que é que uma pandemia ela pode fragilizar tanto, né? Nós, indivíduos, o que essa pandemia limita, né? Quais são as restrições que a gente tem tido? Como é que a gente tem deslocado esse sofrimento, essas angústias, com tantas coisas limitadas, né? Relações sociais, trabalho, as restrições que acontecem de horário e altera toda a sua agenda. Então, a gente está nessa contemporaneidade de uma tirania de felicidade, né? Quando a gente pensa assim, nossa, a gente precisa postar tudo que a gente faz, porque o outro precisa curtir o que a gente posta, a gente precisa ser reconhecido para estar feliz. A gente precisa, né, quando você falou das terapias alternativas, o que é que a gente aprende em coach? A gente aprende que a gente tem que ter tal meta para ser feliz, que assim a gente vai ser feliz, que dessa forma a gente vai ser bem-sucedido. Então, assim, eu penso que que é interessante, né? Pelo menos eu acho interessante continuar estudando Freud, para que a gente consiga, assim, lidar também com essas angústias que sempre vão ser inerentes do ser humano, porque a gente vive num constante sofrimento, num constante processo de falta e que essa felicidade é impossível, né? E aí a gente acaba ficando triste o tempo todo pelo próprio excesso da busca da felicidade. Então eu penso que, às vezes, algumas pessoas vão dizer, nossa, né, Freud, ele foi pessimista em alguns pontos, dizendo que o ser humano ele não é corrompido pela sociedade, mas ele já nasce com uma tendência à agressividade. Depois ele fala da pulsão de vida, muito depois, né, depois que ele, além dele estudar essa questão das pulsões de vida, ele descobre que para além dos desejos e da energia, da libido que a gente carrega dentro de si, nós temos forças destrutivas também, né? A gente se autodestrói, a gente tem coisas muito mortíferas, agoniantes e de sofrimento e que a gente precisa reconhecer isso, né? Porque muitas vezes a gente tem resistências com isso. Eu desconfio muito do ser humano perfeito, né? Aquela pessoa que diz assim, eu não tenho problemas, eu sou bonzinho com todo mundo, eu não faço nada, eu sou, né? Porque assim, mas como? Né? É aí que tá essa chavinha. Como, né?
por que caminho que a gente vai indo com essas resistências e por que muitas vezes não fazer um trabalho de quebrá-las ou então de entendê-las para que a gente consiga viver melhor consigo mesmo, sem essa busca constante, né, de sermos perfeitos e de termos esse eu ideal, né, porque eu imagino que essa constituição do eu ela seja muito difícil também, porque nós vivemos com esses ideais de eu. Eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso disso para ser feliz, eu preciso ser muito bom nisso, muito bom naquilo. E nós temos também essa outra instância, né? Que depois do id, do eu, ele caminha para uma coisa do super-eu, que depois ele chama de super-ego, que é aquilo que está sempre com a moral dentro de nós, que a gente precisa, né, conquistar tais coisas para ser amado pela sociedade, enfim, né, e uma série de questões aí que eu acho muito pertinente estudar, né, psicanálise. Bastante. Lorena, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite e até parar a entrevista por aqui, porque senão acho que eu vou sair da parte do público para entrar na parte individual, porque é um assunto muito instigante mesmo. É muito bom, né? Queria te agradecer por disponibilizar esse tempo de qualidade aqui com a gente. Bom, eu que gostaria de agradecer, né? Eu peço desculpas, assim, porque a gente começa falando e como é uma coisa muito espontânea e que você até me fez a pergunta do Édipo, eu parei na metade e a gente entrou em um outro assunto. Sim. Peço desculpas, às vezes, aí por tanta informação e pelos caminhos percorridos, mas é aquilo que eu disse. Eu acho que o Freud, nas obras dele, né, ele faz essa costura de voltar e de ir, que muitas vezes é muito importante, né, para que a gente consiga ir verificando, analisando. Então, espero, assim, ter sido minimamente compreensível. Com certeza. Eu creio assim, tudo assim, que transcende a barreira do tempo, não tem como você entregar com um molde pré-fabricado, né? Ele demanda uma certa complexidade justamente por conta disso, né? Eu faço muita... Atemporais. Eu faço muito assim, um paralelo à música, né? As músicas, não vou falar mais complexas, mas aquelas que atravessam gerações, elas não vão estar com 3 notas ali pré-prontas, um refrãozinho chiclete. Algumas podem até fazer aquele sucesso momentâneo, mas o que vai ficar, né, é aquilo que tem o algo a mais, né? O algo a mais está revestido dessa complexidade. Não tem como você falar daquilo sendo raso, superficial, né? Então é natural esses caminhos. E é muito isso. Aí a gente volta para a dinâmica do processo de análise, né? O processo psicoterapêutico, psicanalítico ou de uma análise, ele caminha por essas questões atemporais e ele tem esse processo, né? Então, uma das coisas é o paciente chegar lá e falar, olha, eu tenho isso, me dá a cura disso, eu quero sair daqui, ótimo, novamente a tirania da felicidade, né? E aí a gente vai se deparando que esse é um caminho, é um percurso e que isso vai ficando cada vez mais interessante, às vezes, com mais tempo, né? Que a gente não precisa pressa, assim, é tudo muito gostoso, é tudo muito delicado. Né? Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Caso queira deixar uma última mensagem para o pessoal. Bom, eu gostaria de estar agradecendo a todos que se propuseram ir ouvir a gente aqui hoje, né? E como eu disse, espero ter sido minimamente compreensível. Eu também faço os meus atendimentos aqui em Nova Andradina, né? Já trabalhei algumas vezes, né, nos setores públicos aí na região, mas eu também trabalho com o meu consultório e para quem, né, tiver o interesse de viver um pouquinho disso na prática, de conhecer um pouco melhor, de tentar entender um pouco melhor disso, eu estou à disposição. Muito obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, quer rever algum conceito, né, permeamos por vários, né? Você pode assistir nossa entrevista novamente. Ela está disponível no Spotify, YouTube, Facebook. Se você quiser encontrar todos os links em um só, então acesse novaandradina.ms. Nos vemos na próxima semana.